Olá, bom dia, meus amores! Como vocês estão aqui no terceiro ano? Como vocês podem ver, hoje nossa aula é diferenciada, né? E menino, e aqui quebrou um clima, porque a gente estava num papo tão massa na nossa aula aqui em Barra da Alcântara. Dá um alô aí, galera. Cadê as mãos? Muito que bem. A gente estava aqui nesse momento, era ensaiando. Oh, mentira, professora! Então, a gente está conversando aqui da organização da diversidade biológica, como a gente agrupa os seres vivos. Então, a nossa conversa aqui, inicialmente, né, eu tinha pedido, é porque eu daqui a pouquinho que vou mostrar os resultados dos nossos desenhos, vou mostrar para o Piauí inteiro, ver as baratas que saíram quando eu pedi para desenhar uma bactéria, as árvores que saíram quando eu pedi para desenhar um protozoário. Brincadeiras à parte, estamos aqui rememorando, né, como é que são as estruturas dos organismos. E na nossa conversa, que vamos retomar aqui agora, estamos também ao vivo ainda mais, sabe para quem, meu povo? Para o primeiro ano aqui da escola, para o segundo ano também. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, né? Nossa conversa aqui está sendo sobre a organização dos seres vivos. E existem níveis de organização, como a gente já falou em outras aulas. A gente estava conversando aqui, enquanto não entrávamos ao vivo, sobre como é que uma bactéria, por exemplo, que é um ser uni ou pluricelular? Unicelular. Só é uma célulazinha réa. Mas se ela for capaz de provocar uma doença, meu amigo, ela entra no nosso corpo, que inclusive tem células especializadas para combater a invasora, que são as células do sistema imunológico, e ainda assim ela faz um estrago. Então, a gente não tem como dizer que bactérias são seres pouco evoluídos, né? Como é que pode? Se a gente for voltar na história da biologia, os primeiros seres vivos que surgiram, os primeiros, eles se parecem mais com uma bactéria do que com a gente. E ainda hoje, as bactérias, elas existem. E outra, elas têm mecanismos de se reproduzir que são massa. A gente viu na nossa última aula, né? Elas se reproduzem até se uma bactéria morreu. Aí ela espoca a célula. Quando a célula explode, espoca, morre, saem uns pedacinhos de DNA. Pois vocês acreditam que vem outra bactéria e, ou é DNA. Pega o DNA para ela. DNA tem o quê? Informação. Cada gene traz uma característica. Aí, amigo, se esse pedacinho de DNA tiver um gene que diga assim, agora tu vai ser resistente a um antibiótico. Aí, bem ali, aquela bactéria já fica resistente. Por isso que é difícil, por exemplo, a gente fazer o controle de infecção hospitalar. Já ouviram falar de infecção hospitalar? A pessoa fica hospitalizada, né? Passa 7 dias ali internada, então ela começa a dar febre, começa a adoecer. Por quê? Porque já existe naquele ambiente bactérias multiresistentes. As bichas são danadas. A gente não consegue controlar com facilidade com os antibióticos, né? Porque ela bota um antibiótico mais fraco, ela não morre nenhuma. Pois então vamos botar um pouquinho mais forte, a bicha resiste. E aí bota um antibiótico de amplo espectro, e aí é que consegue controlar a infecção. Então, existem grupos, né, de bactérias que são ultra resistentes. Como é que elas adquirem essa resistência? Pegando, transformando todo o tempo o seu DNA. Da mesma forma com os vírus. Só que os vírus não são considerados seres. Por que é mesmo? Não precisa brigar para responder, não. Pode ser um de cada vez. Sem confusão. Sem confusão, os vírus não são considerados vivos porque eles são piratas. A ladrão, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles têm que invadir uma célula viva, roubar o metabolismo da célula, e aí ele bota a célula para trabalhar para ele. Os bichos são danados. Aí o que é que eles fazem? Injetam o DNA deles na célula, inclusive em células de bactérias, sabia? Tem vírus que eles só atacam bactérias. Tem vírus que só ataca planta. Tem vírus que só ataca determinada espécie de animais. E tem vírus que dá uma transitada, né? Mas eles são específicos. Não é todo vírus que ataca tudo. Não é assim que a banda toca. Então, meus amores, os vírus também conseguem fazer isso. E a gente viu muito isso nessa pandemia horrorosa que a gente está atravessando.
Vocês não ouviram falar? Ah, é porque agora tem uma variante. Viram falar das variantes? Variante Delta, variante Ômicron. Que variantes eram essas? Os vírus, que têm um DNA bem pequenininho. Então, cada vez que eles tinham uma mutação, eles se transformavam por completo. Isso rola demais. As mutações são todo o tempo acontecendo. Só que tem uma mutação aqui e acolá que vai ser importante, que vai trazer uma característica nova. E aí... Desculpa. E aí sempre vai acontecer. Geralmente é assim, eu fico morre não morre na sala, né? De vez em quando dá aquela travada na garganta, mas é assim mesmo. O que acontece? Alguma, aqui e acolá, raríssimas vezes, vai ser de interesse médico para os vírus. Do mesmo jeito é com a gente. No nosso corpo acontece mutação direto. Tem coisa que aumenta as mutações. Falando em mutação, a gente lembra de quem? Os X-Men. Qual X-Men tu é? Pode falar. Qual é o teu? Meu Deus, tu não é nenhum X-Men. Como assim? Você tem cara de que só quer ser o Ciclope. E tu, Wolverine. Não, não é nenhum, não? Como assim? Quem? O Miranha não é do X-Men, amado. Vamos escolher. É o quê? Não, vocês são paia, não. Acabou com a graça bem aqui, porque eu sou a mística, né? Eu não sei se aqui tem a vampira, se tem a tempestade. Mas quando a gente fala de mutante, a gente lembra lá dos X-Men. E aí acha que uma coisa mutante vai ter superpoderes. Olha que não é o que se fosse, ia ser massa. Porque toda hora o nosso DNA sofre mutações. E aí, pessoal, com essa conversa toda, a gente acaba lembrando, né, várias coisas. Por exemplo, são as mutações que fazem parte do processo de evolução das espécies, né? Como é que surgiu lá o primeiro serzinho vivo, lá no ambiente aquático? Era só uma célulazinha. E hoje você olha ao redor, você vê não sei nem quantas centenas de espécies, né? Tem a nossa, tem as bactérias e fungos que estão no ar, entrando e saindo do nosso corpo. Ali fora tem não sei quantos tipos de planta, bichos, né? Como é que pode? Foi só alterações no DNA. Alterou no DNA é mutação. Essa mutação pode ser muito prejudicial. Geralmente, ela arrasa com a pessoa, ou com o bicho, ou com a planta. Geralmente, ela detona. Geralmente, dá problema. Ou doença, ou morte, ou na nossa espécie, né? Existem mutações que acontecem que a gente aborta, né? Na gestação. O feto ele sofreu uma mutação e ele não fica viável. Então, acontecem abortos espontâneos. Então, isso é um problema, geralmente. Mas tem vezes que essas mutações elas vão levar a mudanças, a alterações importantes. Mudou o DNA, trouxe uma informação nova, trazendo uma característica nova, que nem tipo assim, a bactéria que pegou um pedacinho de DNA e agora ela é resistente a antibiótico. Meu irmão, bem, ela fez foi se garantir, não foi não? Rapaz, ela não era resistente, agora ela é ela. Agora não tem quem segure mais, moça. Agora pode atacar antibiótico aqui, que eu tenho... É um gene aqui que não me mata mais, não, esse antibiótico. E é assim. Vários são os mecanismos. E aí a gente vai compreendendo esses grupos, né? E aí, cara, desculpa vocês, mas eu não sei como é que não acha massa biologia. É muito interessante a gente entender da vida. Quando a gente falou sobre bactérias, a gente falou da estrutura. Uma célula só. Elas têm o DNA misturado todo com citoplasma. Características importantes das bactérias, que estão lá nas questões de prova, questões de Enem, e é importante saber. Tem parede celular, coisa que a gente não tem. E aí vocês sabiam que os antibióticos, a maioria deles vão atacar lá a parede da bactéria? Por isso que a gente toma antibiótico e não passa tão mal, porque eles não atacam nossas células. Porém, no nosso corpo, existem centenas de milhares de espécies diferentes de bactérias. Éguas, professor, onde é que elas estão? Na pele, no nariz, na boca, no ouvido, toda parte do corpo que tem contato com o meio externo, né? Peguei ar. Toda essa região que o ar passa para dentro do meu corpo tem bactéria morando no meu corpo. Na pele. Pode descer mais, que tudo tem. Né? Eita, professora, mas a senhora
Tem, menino, faz parte, ainda bem que tem. Isso se chama de colonização. Graças a bactérias, a fungos que moram no nosso corpo, elas ajudam a gente a combater as que causam doença que chegam no nosso corpo. Elas mesmo começam um fight tão doido, por competição, que já é um conceito lá da ecologia e rola dentro do nosso corpo. Tá certo? Então, gente, quando a gente compreende essas dinâmicas, as estruturas, né, a parede da bactéria, então a gente vê que as bactérias elas têm características que nenhum outro seres vivos tem. Por isso que elas constituem um reino. Um reino, né? Um reino é um grupo de seres vivos que se parecem muito, mas que ainda dentro do reino, eles têm características gerais semelhantes, mas ainda dentro do reino existe muita coisa diferente. Então, Monera é o nome do reino das bactérias. A nossa aula de hoje é para falar sobre os protistas, os protozoários. Vocês conhecem algum protozoário? Vocês só podem não ter sido apresentados. Mas todo mundo tem alguns na barriga. E a essa hora elas estão fazendo a festa. As amebas. Já ouviram falar das amebas? Que é que tu sorriu? Professora, não tenho não, tomei meu albendazol, meu saquinho de dazol, meu remédio, não tenho mais isso aí não. Ah, bom, matou as bichinhas. Mas a gente tem, por exemplo, alguns protozoários que provocam doenças na gente, né? As amebas. Existem tantos e tantos outros que estão aí, ó, geralmente na água, né? Então, eles são seres vivos que têm características diferentes demais das bactérias, mas eles formam um grupo, galera, que eles vão se parecer, alguns com plantas, outros vão ter características de alguns animais. Então, os protozoários, antes eles se classificavam como um reino também, um outro reino. Vocês conhecem os 5 reinos? Monera, das bactérias. Protista, os protozoários. Só que hoje eles não estão mais assim configurando um reino, eles estão sendo reclassificados, né? Então, a gente observa que está havendo algumas mudanças, porque isso acontece também. Monera, protista. Outro reino? Fungi, ótimo, reino dos fungos. Qual outro? O reino dos vegetais, das plantas, o plante ou vegetalia. E o nosso, dos animais, não é? Então, quando a pessoa fala assim, ô, seu animal, por que você está ofendidinho? Somos animais mesmo, né? Tem um reino só nosso. Então, eu vi há um tempo atrás, né, tinha tipo um meme, dizendo assim, se mexeu é bicho, se ficou parado é planta, para diferenciar. Mas são características que a gente observa que realmente, né, o movimento é muito mais próximo dos animais do que das plantas. Mas existem tipos e tipos de movimento. Bem, com essa conversa toda, a gente chega nos protozoários. Ô, Jorge, tem como colocar os slides, tem? Jorge? Os slides tem como projetar ou a gente vai fazer na TV? Ela tinha até trazido, mas eu não sei se... E na TV não dá? Será? Não, né? Que aí você projeta aí, passa aqui. Pois pode ser. Enquanto vejam se organizam, que eu vou mostrar para vocês algumas características importantes, né, dos protozoários. Mas, enquanto isso, a gente já pode, né, se tiver com internet, pode botar no YouTube mesmo do canal. Ou pelo IPTV, não sei. Então, a gente vê que esses protozoários que eu pedi para vocês desenharem, inclusive eu acho que não saiu nenhum, tem uns desenhos aqui muito massa, tem de coronavírus, né, que eu pedi para desenhar vírus, eu pedi para desenhar bactéria, fungo eu não vi nenhum. Se vocês tivessem desenhado um cogumelo, tinha rolado, ó, ninguém lembrou. O professor é mesmo, ó. Droga, cogumelos, vamos ver ainda, né? Então, aí está na aula da tia Georgia. Então, gente, esses protozoários, eles vêm com características também um pouco distintas. E é massa porque as células deles já são diferentes das células bacterianas. E aí eles têm várias coisas que vão ser diferentes delas. A célula, as estruturas de locomoção, a forma como eles se movimentam, né?
a forma como ele... Meu Deus, ele sou eu. Rocha Jorge, nos nossos slides. Estamos aqui, inclusive, ao vivo, aqui na escola, aos vivos. Na nossa turma do primeiro ano, como é que está aí primeiro ano? Como é que está aí segundo ano? Todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai começar a falar com os nossos slides também, tá bom? Vou expor aqui uma parte para a nossa turma, né, que está aqui presente, e para vocês também que estão nos assistindo aí ao vivo. Pois muito que bem. Enquanto isso, né, tá todo mundo assim, olhando para a televisão, olhando para mim. E eu também estou olhando para mim e olhando para mim de novo. Olha aí nossos slides, minha gente. Eu preparei um material. E aí você pode passar já, Jorge, por favor. A gente vai conversar sobre esses protozoários e a gente vê que eles têm essas características. O jeito que eles se mexem, que eles se movimentam, que eles transitam, o jeito que eles se nutrem, né? Que é diferente dos fungos, por exemplo. Por isso que eles configuram um reino. Só que dentro desse reino, minha irmã, tem coisa demais. É coisa demais. Pode passar, por favor, Jorge. Já passou para o primeiro? É porque demora a aparecer. Tudo bem, não tem problema. Nesse grupo, nesse grande grupo, estão principalmente, né, as algas. Um grupo das algas. Pode passar aí também. A gente já conversou bem sobre os nossos objetivos. As algas, alguns outros protozoários. Então, alguém aqui já foi no litoral do nosso estado? Alguém conheceu? Não? Tem uma praia chamada Praia do Coqueiro, aqui no litoral do Piauí. Lá, vai para Parnaíba, Luiz Correia, aí lá tem essa praia que é bem massa. Lá tem muita gente que não gosta de tomar banho na água lá, não, porque ela fica cheia de algas. Menino, mas você vai andando e se enganchando na bicha por dentro da água, né? Então, são protozoários. Então, olha só, para a gente começar a observar sobre protozoários, a gente traz uma notícia. Cientistas descobrem ponto fraco do parasita da malária. A malária é uma doença também provocada por um protozoário. Tá? Quando a gente conhece esse grupo, a gente vê as características gerais, como é que eles se mexem, como é que eles se classificam, como é que eles se nutrem, como de acha que eles se alimentam, o que é que esse povo come. E a gente conhece também que alguns têm uma importância médica, ou seja, alguns provocam doenças. Quando a gente fala de doenças de bactérias, de fungos e de protozoários, não são só doenças que provocam em humanos, mas podem provocar também em outros seres vivos. Tem vírus que ataca planta e é de interesse para a galera da agronomia, da agricultura, né? Tem outros que atacam animais domésticos, enfim. A malária, ela é uma doença que ela é endêmica. Vocês conhecem esse termo? É endêmico. É porque ela é de uma determinada região específica, geralmente mais para o norte do nosso país, né? Região mais amazônica. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Ó. Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e Stanford, nos United States, os Estados Unidos, descobriram um mecanismo específico desencadeado em uma organela do parasita da malária, que é crucial para a sua proliferação no sangue humano. A descoberta do calcanhar de Aquiles do Plasmodium é o protozoário que provoca, né, a doença, foi descrita em um artigo publicado no periódico científico especializado PLOS Biology. Por que é importante a gente conhecer esses grupos? Aqui, a importância é de se ligar no conhecimento, é de saber como é que a gente se livra dessas doenças provocadas por esses seres, né? Tomando água tratada. Vocês acham que filtro sempre existiu? Sempre. Na humanidade? Que cloro para a gente botar na água para tratar sempre existiu? Vocês sabiam que antigamente tinha um alto índice de morte infantil, de mortalidade infantil, inclusive no nosso estado? Se vocês perguntarem para as avós, bisavós, quem ainda tem a sorte de tê-las, vocês vão saber que a história de cada uma delas, né, ou de conhecidas, sempre vai ter uma que perdeu tantos filhos. Ah, eu tive 8 filhos, 5 filhos, morreram 2, morreram 3. Tem famílias que morreram muito mais, bebês, né, crianças. Por que morria tanta criança? Porque a gente não tinha essas noções de saneamento, né? A gente não tinha as condições nutricionais, inclusive, até para a mãe, né? Às vezes a gente vive num estado que melhorou bastante, mas que ainda é um estado muito pobre, né, em recursos. É pobre porque a população ainda não alcançou um certo PIB, enfim, questões também que
tem a ver com as questões da geografia política, né? Mas existia muito isso. E como é que a gente fica sabendo, professora, como se livrar? A gente fica sabendo quando a gente conhece os mecanismos de cada ser vivo. Como é que um ser vivo atua? Então, a gente vai combater isso aí. O Aedes aegypti, por exemplo, que o povo chama José do Egito, os íntimos. Ah, professora, porque aqui está cheio daqueles mosquitos José do Egito. Aí quem é esse José do Egito, gente? Eu ouvi isso. É o Aedes aegypti, o mosquito que provoca Que é a dengue. Pegou no tranco, mas pegou. A dengue. E provoca outras doenças. Por exemplo, outras doenças provocadas pelo Aedes aegypti, meu caro. Não sei não, tia. Sei não, tia. Mais um. Quem vai participar? Não adianta virar a cara para mim, não. Zika, chikungunya, que o povo chama carinhosamente de Chico Cunha, né? O Chico Cunha. Ou simplesmente a Chica. Catapora, não. Não me vem dizer que catapora só pode. Catapora, é? Dengue, chikungunya, zika. Rapaz, quem é que segura um Aedes aegypti, minha gente? Por quê? Simplesmente ele é um ser vivo que faz parte agora, né, da nossa fauna. Primeiro, começo de história. Como é que a gente combate essas doenças? Tu consegue matar o José do Egito tudinho? Nem com aquela raquete. Pá, pá. Nem com a sentinela, professora. Porque, inclusive, ele pica de dia, não é de noite. Como é que se combate? Conhecendo como é que ele vive. Ele gosta de se reproduzir em águas paradas. Muito bem. Água. E o pessoal antigamente dizia que a água tinha que ser limpa. Hoje em dia, meu irmão, qualquer barreiro pode ir atrás que eles conseguem se reproduzir. Você deixou vacilando uma tampinha assim, ó, de garrafa de coisa, de água, sei lá, de qualquer coisa, ficou com água numa chuva que deu, bem ali ele já consegue se reproduzir. É um problema. Então, a biologia ela serve também para a gente compreender como é que esse ser vivo vive, para a gente poder conseguir atuar na prevenção de doenças. Pode passar aí os nossos slides, por favor, Jorge, pode voltar e passar. Então, quando a gente descobre isso, pessoal, é muito interessante a gente conhecer as características de cada ser vivo. A Rocha, passa para frente, ainda estou eu ali, ó. Aí, quando eu tiver... Esse delay está assim, bem dos 30, mais de 1 minuto, eu acho. Tudo bem, já está ok. Então, protozoários, vamos lá. Pesquisando características de protozoários. Enquanto a gente aparece ali com os slides, né, que infelizmente as meninas que estão aqui nesse cantinho não vão ver muito bem, mas eu quero que vocês façam o seguinte, vocês também que estão nas outras salas e quem está assistindo pelo YouTube. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pesquisarem as principais características dos protozoários. É por isso que a gente traz o celular para a nossa escola. Vocês conseguem, então, sem internet? Tudo bem. Então, vamos lá, quem tem, junta com quem não tem, que a gente consegue pesquisar as principais características, tá bom? Principais características de protozoários. Lagoinha do Piauí diz que está sem áudio. Vamos lá? Principais características dos protozoários. Já deu certo? Deixa eu só ver bem que enquanto vocês pesquisam...
Pode voltar meu áudio. Muito bem, beberes. Vamos aqui. Como é teu nome, amado? Carlos. Oi? Oi. Carlos. O Carlos, ele encontrou algumas características. Eita, mas aqui tá bom, que tá bem geladinho. Algumas características dos protozoários. Carlos, você pode dizê-las para nós? No mic. Os protozoários pertencem ao reino protista juntamente com as algas. Por serem eucariontes, apresentam Pausa. Eucariontes. Todo mundo que tem caneta nova. Eucariontes. Vamos já conversar. Rocha, mais, Carlos. Eucariontes apresentam núcleo individualizado e sua única célula exerce todas as funções. Ok. São unicelulares. Eucariontes, unicelulares. Os protozoários também, eles podem ter vida livre, mas eles também podem existir formando colônias. Isso não quer dizer que eles sejam pluricelulares, mas que eles podem unir suas células formando colônias. Carlos, por favor, continue. Que normalmente há nos multicelulares, respiração, excreção e reprodução. Uma característica típica de suas células é a presença de vacúolos contráteis. Vacúolos contráteis. Presença de vacúolos contráteis. Anotem. Outra característica. Vai, Carlos. Com função de realizar regulação osmótica. Isso, pronto. Já eu volto para o Carlos. Muito obrigada. Palmas para o Carlos. Obrigada, querido. Só nesse primeiro trecho, a gente viu algumas características importantes dos protozoários. Unicelulares, mas que podem viver em colônias. O que mais vocês anotaram aí? Eucariontes. Ou seja, beberes, as células das bactérias têm o DNA, o material genético, todo misturado no citoplasma. E isso não é problema nenhum para elas. Elas não são inferiores por conta disso. Mas os protozoários, eles têm essa característica já de serem eucariontes. Isso quer dizer o quê? Que eles têm um núcleo celular organizado. Tem uma membrana que separa o núcleo, que tem o DNA lá dentro, do restante do citoplasma. Sacou? Beleza. O que foi mais que o Carlos disse? Eucariontes. Que eles têm uma característica interessante. Os vacúolos contráteis para regulação osmótica. Vocês sabem o que é osmose? Quem sabe o que é osmose? Alô, primeiro ano, segundo ano, nossa galera no YouTube. A osmose é o trânsito da água para dentro e para fora das células, né? Se eu tenho um meio hipertônico, quer dizer que nesse meio está cheio de sais dissolvidos. Então, a célula ela perde água. A água sempre vai se comportar de um jeito interessante, que é tipo assim, se eu tenho um meio que está muito concentrado, tipo assim, se eu pegar um copo de água e jogar 2 colheres de sal e mexer, esse meio está concentradíssimo, tem muito sal. E se eu botar uma célula ali, essa célula vai perder água para o meio. A água vai passear da célula para onde está mais concentrada. E a célula, murcha. Se esse meio não tem uma concentração de sais, aí a célula ganha água. Porque dentro da célula tem alguns sais. Tá ligado? Tem sódio, tem potássio, tem cloro, né? Então, esses sais, eles dão uma concentração parecida, sabe com o quê? Com a do soro fisiológico. Vocês estão ligados que quando a gente se desidrata valendo, ninguém bota água na veia da gente. Se botar é problema. Por quê? Porque a água tem poucos sais, considerando a quantidade das células. Então, é preciso botar um pouquinho do cloreto de sódio para deixar igual. E assim, nossas hemácias elas não ficam nem murchando, nem inchando demais até espocar. Isso é osmose. É a passagem da água de meios mais concentrados para menos concentrados. Só para a gente finalizar, antes da professora Geórgia começar a aula, né? Nossa conversa já se esticou muito e estava muito boa, por sinal. Esses protozoários têm os vacúolos porque são estruturas que vão ajudar a célula dele a não ficar perdendo e ganhando água desse meio aquático que eles vivem. Então, por isso que essas células têm vacúolos. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar
pela nossa, né, pela nossa mediação, e a gente vai ver como se classificam os protozoários, a partir principalmente da forma como eles se movem, das suas estruturas de locomoção. Tá certo, gente? Então, muitíssimo obrigada. Eu adorei esse nosso momento aqui. A gente conversou muito, né? Pena que a gente não conseguiu projetar todos os slides, mas a gente tem momento para isso. Eu acho que aqui a gente também tem que se curtir mais do que ficar preocupado em ficar mandando muito conteúdo, né? Mas é isso, a gente se vê nas nossas próximas aulas do canal. Eu espero que vocês tenham curtido também, mas eu adorei. Eu vou ficar aqui para a aula da tia Geórgia. Obrigada. Um ótimo dia para vocês que assistiram aí da mediação pelo YouTube e nas outras turmas. Até mais. E tchau, tchau.